capítulo 40, a partir do verso 1. E aconteceu depois dessas coisas, que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. E entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse. Assim estiveram muitos dias na prisão. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na vide 3 brotos, os quais brotando a sua flor saía, e os seus cachos produziam uvas maduras. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem. Rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faze-me sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro Mor, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhei, e vi que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor condenou diante dos seus servos. E fez tornar o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro, dando este o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro Mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Até aqui. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pela tua revelação, obrigado por essa manhã. Nós não nos cansamos de agradecer ao Senhor, Pai, porque as tuas misericórdias se renovaram sobre nós mais um dia, e é por isso que nós estamos aqui. Que o Senhor fale conosco através da tua palavra, Senhor, que nós possamos, ó Deus, receber uma poderosa palavra nessa manhã, que venha nos alimentar, e não somente alimentar, mas venha nos nutrir, para que tenhamos, Senhor, energia, força o suficiente, Senhor, para avançarmos na consolidação e na expansão do teu reino nessa terra. Senhor, em nome de Jesus, que as misericórdias do Senhor sobre mim sejam verdade, e que eu possa ser usado como instrumento nas tuas mãos. Que não seja eu, que não seja o meu coração, mas que seja o teu Espírito a falar através de mim. E que nós possamos receber a tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o assunto que o Espírito Santo de Deus falou comigo nessa semana, para eu trazer, é um assunto um tanto quanto delicado, mas eu quero pedir aqui a direção, a graça do Espírito de Deus, para que eu consiga externar aquilo que o Senhor falou comigo durante essa semana, e que todos nós possamos ser edificados pela palavra. Eu quero falar sobre sonhos. E é um assunto delicado, porque, a começar, muitos
já perderam a vontade de sonhar. Muitos sonhos já foram enterrados. Muitos sonhos já foram frustrados. Muitos sonhos já foram deixados para trás. Mas o Senhor quer que nós sonhemos. A palavra do Senhor, ela vem ao nosso encontro nessa manhã para dizer para mim e para você: eu quero que você volte a sonhar. Eu quero que você sonhe. Nós sonhamos. E quando nós dormimos, nós também sonhamos. Quantas são as pessoas que recebem revelações através de sonhos? Quantas são as pessoas que sonham e trazem luz a assuntos que muitas vezes nós temos orado, temos buscado, temos esperado no Senhor. Por isso, você que sonha, e você que faz parte do corpo de Cristo nessa terra, não guarde o sonho para você. Se você sonha, a hora que você acorda, anota o seu sonho. Porque todo sonho tem uma chave. E toda a chave que existe num sonho, ela vai nos levar a abrir uma porta, a decifrar algo que porventura aconteceu ou acontecerá. Muitos sonhos nos são dados, e esses sonhos que eu estou falando são sonhos que nós sonhamos dormindo. Muitos nos são dados para que nós oremos e intercedemos pelas vidas, pelas pessoas. A intercessão, o clamor vai fazer com que nós vejamos resultados diferentes dos sonhos que nós tivemos. Então, muitos sonhos nos são dados para que a gente se levante em intercessão, em oração. O nosso papel como intercessor, a partir de um sonho que nós tivemos, é não ver aquele sonho acontecer. Quantos são sonhos que são ruins, que nós acordamos mal, e nós sabemos que são sonhos que estão nos levando a uma intercessão. Mas existem os sonhos que trazem revelação. Por isso que é importante você compartilhar. Porque às vezes nós estamos orando por uma situação, por alguma coisa, por alguma pessoa, e você sonha com a pessoa, e você guarda, e você não compartilha, você não fala. E essa poderia ser a chave, a direção para que nós possamos tomar a decisão certa em relação a determinado assunto, a determinada situação. Então, você que sonha, anote seus sonhos, coloque diante do Senhor. José fala ao copeiro e ao padeiro mor: não são do Senhor a interpretação dos sonhos? Então é o Senhor quem dá a interpretação. É o Senhor quem nos dá luz, nos traz luz. Então nós precisamos entender que os sonhos que nós temos quando estamos dormindo, muitas vezes são revelação do Senhor para a nossa vida. Quantos foram sonhos que eu já tive, que o Senhor trouxe revelação, que o Senhor trouxe direção para determinados assuntos. Assuntos difíceis, situações difíceis que nós teríamos que, nós tínhamos que resolver de alguma forma, e nós não sabíamos como, porque nós amamos as pessoas, nós amamos as almas, nós não queremos ferir as pessoas, mas o Senhor nos dá sonhos, nós temos que nos posicionar e resolver situações, e aí nós entendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, anote seus sonhos. Essa noite eu sonhei. E o interessante é que eu não sonho assim, 3 sonhos por noite. Não, eu sonho de vez em quando. E o Senhor, Ele voltou a me dar uma visão. Uma vez eu tive uma visão aqui. E essa noite eu tive um sonho. Eu sonhei, o Leandro trabalha no posto. Eu sonhei que eu estava no posto com ele. E a gente estava abastecendo os carros. Só que teve uma hora que eu olhei e eu vi uma infinidade de carros. Muitos carros. Muitos carros. E eu não abastecia os carros, eu abastecia as pessoas. E eu abraçava as pessoas, eu queria conversar com as pessoas. E eu vi um rapaz que eu trabalhei no banco com ele, o Eduardo. E eu vi o Eduardo estava chorando. Eu falei: Du, tá tudo bem? Ele falou: não tá. Eu falei: então amanhã eu te ligo. Eu vou orar por você e amanhã eu te ligo. E aí eu acordei com uma alegria no coração, porque eu tive uma visão de muitos carros nessa rua, muitos carros chegando.
E glórias a Deus por isso. Nós, desde o começo, nós temos a intensidade do nosso ministério no cuidado. Eu sempre falo, né? E às vezes a gente comenta, se ficar um casal, uma família aqui, mas que queira transformação, para nós está tudo bem. Nós não estamos focados em quantidade de pessoas, nós queremos que as almas se convertam, que as pessoas tenham transformação de vida, que as pessoas realmente se rendam aos pés do Senhor, vivam os processos que têm que viver e cresçam na presença de Deus. Porque se crescer vai ser consequência, e a consequência vai ser de um crescimento saudável. Porque nem tudo que cresce é bom, ouça isso, nem tudo que cresce é bom, tumor também cresce. Nós precisamos tomar cuidado. E esse sonho foi um bálsamo para mim, além de uma confirmação do Senhor sobre a palavra de hoje cedo. Ontem eu estava estudando sobre a palavra e eu recebi uma mensagem, e essa mensagem falava sobre sonhos. Algumas perguntas, algumas dúvidas sobre sonhos. Eu não vou falar de quem é porque eu não tenho essa autorização, mas foi uma confirmação de que realmente o Senhor tinha dado, o Senhor estava confirmando, mas essa noite foi muito forte. E o Senhor, Ele quer que você sonhe. Mas o detalhe é que o diabo também quer que você sonhe. Você sabia? Porque o diabo não tem problema nenhum com as nossas conquistas. O diabo não tem problema nenhum com as nossas conquistas. O que ele quer roubar de mim e de você é a nossa celebração. E quanto mais conquistas nós temos, menos tempo nós temos para celebrar. Quanto mais conquistas nós temos, menos tempo para celebrar nós temos. E o diabo quer nos deixar ocupados com as conquistas, com as aquisições, com os crescimentos, com tudo aquilo que, enche os olhos dos outros. E Deus não quer? Nós vamos entender isso. Nós vamos entender isso através da palavra. Todo sonho é de Deus? Obviamente que não. Às vezes nós desejamos, e agora eu estou falando do sonho que nós sonhamos acordados, que nós almejamos coisas, que nós temos desejos de algo. Nem todo sonho é de Deus. Existem sonhos que são sonhos que vão nos levar a ruínas. Existem sonhos que vão nos levar a distanciamento da nossa família. Existem sonhos que vão nos levar ao distanciamento do Senhor. A nossa família, eu falei ontem lá com os homens, a nossa família é o nosso primeiro ministério. Tudo que nos afasta da nossa família não é de Deus. Pastor, mas eu estou aqui, é um tempo que eu vou precisar ficar fora, depois amém. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas tudo que nos desliga, tudo que nos afasta da nossa família, não é do Senhor. Então existem sonhos que não são de Deus. Existem projetos que nós fazemos que não são de Deus. Existem conquistas que nós queremos buscar e almejamos que não são do Senhor. E nós precisamos ponderar e prestar muito bem atenção sobre o que nós estamos sonhando. O que nós estamos almejando. Então todo sonho é de Deus? Não. A resposta é não. Nós precisamos entender quais são os sonhos que Deus tem para a nossa vida e através da nossa vida. A segunda pergunta: todo sonho ministerial é de Deus? Todo sonho ministerial é de Deus? Eu quero contar uma história para você que talvez você já tenha ouvido. Em 1999, eu aceitei a Jesus. E falei: eu te aceito como meu único, suficiente Salvador e Senhor. Eu não entendi nada. Eu só aceitei Jesus da boca para fora, porque eu sabia que meu irmão ia ficar contente com isso. Meu irmão estava me levando para a igreja, e eu falei: se eu fizer isso, meu irmão vai ficar feliz. Vou agradar ele. Mas eu não entendi nada. E os anos se passaram e eu não tinha transformação, eu não mudava de vida, eu ficava na mesma, só aprontando, só fazendo coisa errada, e dentro da igreja. Então eu comecei a almejar o ministério. E eu queria tocar. Desde pequeno eu toco. E eu queria tocar
no grupo de jovens, porque o grupo de jovens de segunda-feira lá em Araras, e tinha uma frequência de 500 a 600 jovens toda segunda-feira. E eu, no auge da minha mocidade, eu queria aparecer. Eu queria tocar contrabaixo no altar, porque as meninas iriam me ver. E eu almejava isso. E fiquei ali. Mas eu não fui orar, eu não fui jejuar, eu não fui perguntar para o Senhor, eu não fui fazer nada disso. O que eu fui fazer? Fui me mostrar um religioso que cumpria os 10 mandamentos, que andava certo. Porque quando eu estava longe da presença dos líderes que poderiam me chamar, eu era uma pessoa. Mas na presença deles, eu era um homem convertido. Mas chegou um dia que eles me convidaram para tocar. E eu fiz festa. Eu vou começar a tocar. E é difícil falar isso para vocês, porque hoje eu entendo a responsabilidade que é estar no altar. Hoje eu entendo o temor que eu preciso ter para estar no altar. E na época eu não tinha nada disso. E quando nós não entendemos o temor, nós não entendemos o poder do altar, nós subimos no altar de qualquer jeito, para se aparecer mesmo, como eu fazia, almejando alguma coisa que talvez não fosse de Deus. E aquilo que nós chamávamos de ministério foi o lugar que começou a me levar ao declínio. Começou a me levar. Eu estava dentro da igreja, mas estava longe de Deus. Dentro da igreja, mas longe de Deus. Dentro da igreja, tocando, mas longe de Deus. Eu toquei por muito tempo, mas a minha vida só piorava. Em 1 Timóteo capítulo 3, o verso 1 fala que se você almeja o ministério, excelente coisa você almeja. Excelente coisa você almeja. Mas o versículo 5 vai falar: se você não cuida da sua própria casa, como você vai cuidar das coisas de Deus? Então, queridos, todo sonho ministerial é de Deus? A resposta é não. A resposta é não. E nós estamos aqui fazendo uma construção para que nós possamos concluir essa mensagem com o entendimento. O entendimento de quando então é de Deus. Quando eu posso fazer? Quando eu posso almejar o ministério? Quando eu posso almejar fazer alguma coisa na igreja? Quando eu posso almejar a liderança? Quando eu posso almejar isso? Porque fazer alguma coisa a gente pode fazer o tempo todo. Serviço tem para todo mundo o tempo todo, né, Itamar? Mas nós estamos falando de ministério, nós estamos falando de altar. Outra pergunta: é pecado desejar o que o outro tem? É pecado desejar o que o outro tem? E aí eu vou responder para você dizendo: depende. Depende do quê? Depende da intenção do coração. Porque a inveja é eu querer o que o outro tem. É eu querer exatamente o que o outro tem. O carro, a casa, o marido, a esposa. A inveja faz isso. A inveja é um espírito maligno, diga-se de passagem. O ministério, o microfone, o instrumento, tudo aquilo que eu quero roubar, mesmo que eu não admita, é inveja. E a inveja é maligna. Agora, eu posso me inspirar, eu posso admirar, como eu me inspiro e eu admiro algumas pessoas, como você se inspira e admira algumas pessoas.
Você pode se inspirar em pessoas que já alcançaram alguns lugares, já conquistaram algumas coisas, e você pode se inspirar, você pode admirar, você pode entender qual foi o caminho. Só que eu quero dizer uma coisa para você. A questão é nós almejarmos e buscarmos e admirarmos pessoas que estão em um patamar mais elevado espiritualmente. Porque às vezes nós nos inspiramos em pessoas vazias espiritualmente, que supostamente são pessoas de sucesso. E o que é o sucesso? O sucesso só existe se existir algo que vá acompanhar essa palavra. Sucesso só existe se existir sucessor. Sucesso só existe se existir sucessor. E o que nós estamos fazendo para que tenhamos sucessores? O que nós estamos fazendo para que tenhamos pessoas que venham após nós? Qual é o nosso papel? O que nós temos feito? O que nós temos almejado? O que nós temos buscado e realizado, sonhado, pensando nas próximas gerações? O nosso Deus é um Deus geracional. Não é um Deus que fala para nós pensarmos em nós mesmos, nas nossas realizações. Não, nós precisamos pensar em nós sim, mas também nas próximas gerações, nas pessoas que vêm após a nossa vida, nos nossos filhos, nos nossos netos. Qual é o legado que você vai deixar? Qual é o ensinamento que você vai deixar? Materialmente falando, mas principalmente espiritualmente falando. Espiritualmente falando. As maldições que acompanham gerações, elas existem. E não são só na vida do ímpio, mas na vida do crente também. Nós temos provado, nós temos visto praticamente toda semana histórias que se repetem de geração em geração. Isso é um assunto para uma outra oportunidade. Mas nós precisamos entender que esse espírito de inveja, ele atrapalha os sonhos de Deus para a nossa vida. Esse espírito de inveja, ele muitas vezes está ultrajado de bondade, de amizade, de misericórdia, de santidade. Nós precisamos tomar cuidado e pedir para que o Senhor nos dê discernimento de espírito. Paulo fala para nós buscarmos diligentemente os melhores dons. Peça para o Senhor te dar discernimento de espírito, porque assim o Senhor nos dá uma promessa: você não será enganado e não será confundido. O discernimento vai fazer com que nós estejamos frente a frente a um homem, a uma mulher que se diz homem ou mulher de Deus, mas que é guiado por um espírito de inveja. Tome muito cuidado com isso. Porque além dessa pessoa, desse espírito querer te podar, vai também querer arrancar tudo que você tem. Todo o potencial e tudo que Deus te entregou, pode ser roubado por uma legalidade que nós mesmos damos. Agora, o que nós devemos fazer para realizar nossos sonhos? E antes de responder essa, eu gostaria de ler Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, o verso 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Não é alguma obra, não são várias obras, mas toda a obra perversa. A inveja é um câncer disfarçado de bondade, de santidade, de amizade. E ela se aproxima sutilmente para tentar arrancar tudo que o Senhor já te entregou. A Gesa trabalhava em uma empresa e ela tinha uma colega de trabalho. E elas foram vários, ela trabalhou 7 anos nesse lugar, foram vários os dias que ela chegava em casa exausta, cansada,
E ela falava, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque ontem eu trabalhei mais do que hoje, eu estou mais cansada hoje. A gente tentava entender se dormiu tarde, se dormiu cedo, o que tal. E aí uma moça que trabalhava com ela, essa colega de trabalho, começou a ter algumas atitudes que nós começamos a desconfiar da inveja. Mas nós custamos a acreditar que aquela moça pudesse estar realmente com inveja. Não é possível. Ela é tão boazinha. Olha as palavras dela. Ela é amiga, ela se coloca à disposição, ela, sabe? Ela foi até na célula em casa. Ela não se converteu ainda, mas ela sabe, a gente quase adotou ela, então, tanto que a gente gostava, né? Mas quando a Geisa foi sair dessa empresa, essa moça veio pedir perdão para ela. O Espírito de Deus nos deu o discernimento e ela começou a ser prudente. Porque a Geisa, ela, na sua inocência, ela vai contando, ela vai falando, ela vai abrindo o coração. E o Espírito falou, sejam prudentes. Eu falei, Geisa, não abre mais nada, não fala mais nada. E ela seguiu nesse cuidado. Mas quando ela foi sair, a moça veio, abraçou, falou, me perdoa porque eu tive inveja de você. Me perdoa, e falou outras coisas também. Então, como a inveja é um espírito maligno, nós sentimos no espírito o peso da inveja. Então, não é errado nós admirarmos ou nos inspirarmos em outras pessoas que já estão à nossa frente. Nós só precisamos ter cuidado, conhecer a história. Jesus falando aos seus discípulos e falando sobre profetas. Jesus falou, nós conheceremos as árvores pelos frutos. Então, a primeira coisa que nós precisamos analisar na vida de um profeta, de um pastor, de uma pessoa que está nesse lugar é como é a sua família? Como são os seus filhos? Como é o trato com a esposa? Como é o trato com os filhos? Para ver se é de Deus. O lugar que nós estamos não fala se nós somos ou não somos de Deus. O que vai falar são os frutos que nós damos. São os frutos que nós damos. E o primeiro fruto está dentro da nossa casa. O que devemos fazer para realizar nossos sonhos? Aí vai depender do que Deus vai falar para você. Vocês estão entendendo que o sonho, ele não é um pacote que a gente joga e fala, quem pegar levou. Ou a receita é essa. O manual é esse. Faça desse jeito que vai dar tudo certo. Não. Sonho não funciona dessa forma. Sonho, ele vai ser realizado. Nós vamos fazer algo para realizar, segundo o que Deus nos falar. Segundo o lugar que nós estivermos nele, vai ser a palavra dele para nós. Lá em Marcos, no capítulo 2, nós sabemos da história do paralítico em Cafarnaum. E o paralítico estava ali sentado, Jesus estava na casa, tinha uma multidão, e alguns amigos passam, 4 desses amigos pegam o paralítico, levam o paralítico, abrem o telhado, descem o paralítico pelo telhado, colocam o paralítico frente a Jesus. E Jesus fala, perdoados estão os teus pecados. Mas, por que estavam arrazoando em seus corações os escribas e fariseus, os religiosos? Jesus fala, o que é mais fácil? Perdoar pecados ou curar? Para que todos saibam que o Filho do Homem tem poder para curar, paralítico, toma a tua maca e vai embora, pode andar, você está curado. Para uns, o Senhor vai falar, perdoados estão os teus pecados. Para outros, o Senhor vai falar, agora é hora de você caminhar. Depende aonde nós estamos em Deus.
Depende da profundidade que nós estamos no Senhor. Às vezes nós estamos iniciando a nossa caminhada com Cristo, e o Senhor tem uma palavra específica para você. Mas quando já estamos em um lugar mais profundo, onde as águas não batem mais nos tornozelos, mas elas batem nos lombos, ou talvez as águas que dão para nadar, nós estamos no profundo com o Senhor tem uma palavra diferente. Então, o que nós precisamos fazer depende do que o Senhor quer que você faça. Você precisa estar no Senhor. Nós temos repetido isso semana após semana. A nossa vida não vai funcionar se nós não estivermos ligados no Senhor. A nossa vida não vai avançar se nós não estivermos ligados no Senhor. Nós precisamos estar ligados nele. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres e eu concederei, disse Jesus. João 15:7. A chave aqui não é pedir e receber, porque pedir e receber é muito simples. Você se ajoelha na beira da sua cama e fala: Senhor, eu quero um carro novo. E o Senhor te dá um carro novo. O Senhor te dá um carro novo? Às vezes não, às vezes você vai lá, pega um carnezão e sai com o carro novo. E o tempo de espera? E o esperar o Senhor falar: filho, agora não é tempo de carro novo. Você não quer ouvir isso. Você quer o carro novo. Não é pedir e receber, mas a palavra-chave nesse versículo é permanecer. Permanecer. Quantas são as pessoas, as intercessoras, os intercessores que há anos estão orando pelos seus familiares? E não são 2 ou 3, são 30, 40 anos de oração. Permanência. Permanência. Nós temos um senso de urgência muito grande e nós trocamos o que é importante por aquilo que é urgente. Senhor, realiza um milagre hoje. Não. O Senhor nunca falou que milagre é coisa urgente. Milagre é no tempo e na hora que Ele quiser fazer. Na hora que Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Cabe a mim e a você clamar e não parar de clamar. Clamar e não parar de clamar. Dá tempo, dá oportunidade para o Senhor falar. Quando fores orar, entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Que o Senhor, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Te recompensará publicamente. Nós temos experimentado as recompensas do Senhor por uma vida que paga preço de oração. Nós pagamos preço de oração. E quando eu estava até comentando com uma pessoa essa semana, eu não falo isso para falar que eu sou o cara, não. Longe de mim, quanto mais eu oro, mais pecador eu entendo que sou. Mais dependente da graça eu entendo que sou. Quanto mais eu oro, mais eu sei que eu tenho que orar. Mas eu falo isso para te encorajar, para te inspirar, para te levar para esse lugar. Porque não tem malefícios de ser uma pessoa de oração. Não existe coisa ruim em ser uma pessoa que se aplica à oração. Eu estava ouvindo o pastor Paulo Júnior, acho que é, falando essa semana. E ele fala: oração é para todos? Não. Eu falei: nossa, essa me doeu. Ele falou: não é para todos, é só para os fortes. Porque o Michael Phelps foi multicampeão olímpico de natação, mas ele era o que mais treinava. Michael Jordan, isso não foi ele que falou, mas eu lembrei agora. Michael Jordan foi o maior cestinha da NBA. Mas ele também foi o que mais errou as cestas em 3 pontos. Mas também foi o que mais treinou. Então, a nossa parte tem que ser feita, porque quantas são as pessoas que chegam e falam: pastor, eu vou deixar de andar com Jesus porque as promessas não se cumpriram. Mas qual foi o teu papel? O que você fez? Qual foi a tua parte nesse plano? Dependendo de onde nós estamos, o Senhor vai falar para nós executarmos aquilo que a gente tem que buscar, que fazer. Mas dependendo do lugar que nós estamos, o Senhor vai falar
para nós esperarmos, para nós orarmos e permanecermos no lugar de oração. Mas se você estiver num lugar profundo com o Senhor, você vai ter nitidamente a direção do Espírito para aquilo que você tem que fazer. O Senhor nunca vai dar o segundo passo antes que você dê o primeiro. Ele fala, o primeiro passo é esse. Enquanto você não dá o primeiro passo, Ele não fala qual é o segundo. E você avança na velocidade que você obedece. Para obedecer a Deus, para andar com Deus, para ouvir a voz do Espírito, para ter a direção de Deus, nós precisamos ter comunhão com Ele. Não tem outra forma. Não tem. O Senhor muitas vezes vai dar revelação, o Senhor muitas vezes vai dar palavras através do pastor, através de um irmão. E glória a Deus por isso. Mas até quando nós vamos depender dos outros? Um dia eu decidi que eu não ia mais contar a história dos outros. E eu falei, Senhor, eu quero contar a minha história. É, filho? É. Então só um minutinho. Espera para ver o que eu vou fazer na sua vida. E o processo é muito doloroso. É muito doloroso. É muito difícil. E eu falo isso não para você falar, então eu não quero. Mas para você entender que os benefícios serão muito maiores do que se você não passa por um processo. Os benefícios são infinitamente maiores. Infinitamente maiores. Quando nós começamos a caminhar com Cristo, o Senhor mostra que Ele está conosco. Ele se manifesta a nós e mostra, eu estou com você. Mas vai chegar um tempo da nossa caminhada, que aí chega um momento que nós temos que mostrar que nós estamos com Ele. Que são os processos que nós passamos, e aí nós falamos, Senhor, custe o que custar, passe o que passar, eu estou com o Senhor. Nada vai me separar do amor de Deus. Nada vai me separar do amor de Deus. E se você romper, se você vencer, você vai viver e vai desfrutar do melhor de Deus nessa terra. Nessa terra. Então não desista, não pare, permaneça na presença de Deus. Permaneça com o Senhor. Permaneça com Ele. Avance. Avance. O Pedro estava pescando. E ele estava pescando, passou a noite inteira pescando. E aí acabou a pesca e não pegou nada. Então ele estava lá e Jesus chegou e falou, Pedro, você não pegou nada? Não peguei, Senhor. Então pega o barco, vai para o outro lado e joga a rede. A palavra de Deus fala que Jesus falou assim, vai para o lugar profundo. Vai para o lugar profundo. Vai para o lugar profundo. Então Pedro foi, lançou as redes. E as redes vieram tão cheias, mas tão cheias, que o barco começou a afundar e a rede começou a rasgar. É no profundo. É no profundo que o Senhor tem abundância. É no profundo que o Senhor tem a pesca pela graça. Agora, se o nosso barco não estiver preparado e a nossa rede não estiver preparada, o Senhor não vai dar pesca pela graça. O Senhor não vai dar abundância. Nós precisamos preparar o nosso barco, nós precisamos preparar a nossa rede, porque se for para o nosso barco afundar, para a nossa rede rasgar, ele prefere que a gente não vá para o profundo. E esse tempo de preparação, joelho no chão, com jejum e oração, tudo rimando, é necessário. É necessário. É necessário. Nós precisamos contar a nossa própria história. Contar a nossa própria história. Não existe sonho realizado sem preço ter sido pago. Não existe sonho realizado sem um preço ter sido pago. Quantos estão no calor?
É porque daqui a um tempo você vai falar assim: lembra quando a gente congregava lá naquele lugar apertado, quente, não ventilava, eu tinha que levar o meu, como chama isso, né? O meu leque, eu tinha que pegar a placa, essa placa do negócio ali, para com isso aí, ó. Porque nós vamos olhar para trás, nós vamos falar: olha o que o Senhor fez nessa igreja. Queridos, o Senhor tem feito grandes coisas. Nós começamos, sabem quantas pessoas? Sem saber o que o Senhor iria fazer. E é isso que eu quero que você entenda. Às vezes o Senhor realiza sonhos na nossa vida que nós não almejávamos, nós não sonhávamos, nós nem imaginávamos. E isso que está acontecendo aqui hoje é resultado exatamente disso. Um sonho que o Senhor está realizando, que eu nem sabia que era sonho. Um projeto que o Senhor está fazendo na nossa vida e através da nossa vida, que nunca passou pela minha cabeça. Eu só falei: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E quando um casal me procurou a Gesa, a gente falou: vem, eu abro a porta da minha casa para você. A gente começou a cuidar dessa família. A cuidar. E aí veio 3, aí veio 4, aí veio 5, aí tinha um povo em casa. Eu falei: o que eu vou fazer com esse povo? Aí um pastor foi usado, vou falar: começa a obra. Pastor, mas começa a obra, mas começa. Tá bom, começa. E vai, começa. E nós estamos aqui hoje. Nós éramos 4 pessoas, eu, a Gesa, a Sara e a Alice, louvando e adorando todos os dias, cultuando ao Senhor em casa todos os dias. Não importava se a gente estava cansado, chegava do trabalho cansado. Nós temos cultinho doméstico hoje, né? Temos. Vamos lá, pega o violão. Quantas vezes eu estava tocando violão e abrindo a boca de som, pescando. Eu estava lá, cultuando ao Senhor. Porque aquilo que o Senhor vê você fazer no secreto, Ele vai te recompensar publicamente. Não porque nós almejamos recompensa, mas porque nós queremos agradar o coração do Senhor. Então, uma vez que estamos no profundo com Deus, Ele começa a fazer coisas que nós nem imaginamos, nem sonhamos. Só que tem um porém. O profundo com Deus não tem fim. Você sabia? O profundo com Deus não tem fim. Porque naquela época, em 2021, que eu falo que nós achávamos que estávamos no profundo e Deus começou a fazer grandes coisas. Hoje para mim já não é mais profundo. Tem mais profundo ainda. E a gente continua. E vai. Porque crescer com o Senhor é crescer para baixo. E a gente vai se aprofundando, a gente vai entrando, a gente vai crescendo e tendo as revelações do Senhor. E o Senhor vai nos dando condições. E nesse lugar, os nossos sonhos já não são nossos. São sonhos do Senhor para a nossa vida. São sonhos do Senhor para a nossa vida. Jeremias 29:11. Põe aí, Marcelo, por favor. Mas quando você... Não é isso. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. A palavra de Deus fala que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Então, se nós estivermos nesse lugar no Senhor, nós vamos viver coisas que nós nunca imaginamos. E aí, sabe aqueles sonhos que nós tínhamos? Todo ano, eu e a Gesa fazia um projeto de vida. Projeto de vida para 2023. Projeto de vida para 2024. Projeto de vida para 2025. Eu lembro que quando saiu o HB20, eu falei: eu quero um HB20 vermelho. Meu Deus do céu, quando eu lembro disso, tem até vergonha. Não tem ninguém com HB20 vermelho aqui não, né? Alguém sonha, né? Queridos, os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos. Os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos. Ah, então eu não posso almejar nada, eu não posso querer nada, eu não posso fazer plano de nada. Claro que pode.
Claro que pode. E a história que nós lemos nos ensina algo poderoso. Porque José era um sonhador. E por causa do seu sonho ele foi levado ao cárcere. E porque ele estava no cárcere, ele conheceu o copeiro Mor e o padeiro Mor. E o copeiro Mor e o padeiro Mor resolveram, como se fosse eles que resolvessem, sonhar na mesma noite. E sonharam sonhos semelhantes. Mas tem alguma diferença. José, ele interpretou o sonho. O copeiro Mor iria voltar para suas funções de copeiro. Ele ia ser novamente colocado nas suas funções. E o padeiro Mor ia morrer depois de 3 dias. Essa foi a interpretação de José. E foi de Deus, porque realmente aconteceu. Mas o que nós podemos aprender com esses sonhos é algo precioso. Porque o copeiro Mor, ele sonha que ele toma de uma videira. Ele toma de uma videira. E com as uvas, ele amassa, espreme as uvas num copo. E esse copo, ele entrega para Faraó. E o que nós entendemos com esse sonho? O que esse sonho, além da interpretação de José, quer nos dizer nessa manhã? A videira é Cristo. A videira é Cristo. Todas as vezes que nós sonhamos os sonhos de Cristo e tomamos isso dele, mas não para reter para nós, mas para pegar o copo e entregar para outras pessoas, esse sonho vai nos promover. Esse sonho vai nos levar à vida. Esse sonho vai nos dar continuidade. Porque são esses sonhos que o Senhor tem para a nossa vida. Os sonhos que nós tomamos de Cristo e transbordamos na vida de outros. Aquilo que Cristo faz em mim, faz em você, nós vamos transbordar na vida de outras pessoas. São esses sonhos que o Senhor quer que você tenha. Os sonhos que são sonhos de Deus para a sua vida, mas não para você reter para si, mas principalmente para transbordar na vida do outro. Principalmente para transbordar na vida do outro. Aquilo que o Senhor está te entregando não é para você simplesmente. O reino de Deus nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre o Senhor e sobre o nosso próximo. Nós precisamos entender, nós precisamos tomar de Cristo e entregar para outras pessoas. Talvez você almeje uma liderança. E liderança com Cristo é a liderança que serve. Liderança com Cristo é a liderança que proporciona o crescimento dos seus liderados. Liderança com Cristo é a liderança que não somente permite, mas almeja que os seus liderados sejam ainda melhores. Liderança com Cristo não coloca teto, mas coloca cobertura. O teto barra o crescimento, a cobertura dá condições de crescer. Liderança com Cristo faz com que nós sejamos ponte e não muro. Esses são os sonhos que o Senhor quer que nós sonhemos. Agora, o copeiro Mor, bem espertinho, viu que a interpretação do sonho o padeiro viu que a interpretação do copeiro foi legal, ele falou: eu também sonhei. Porque o primeiro que falou eu sonhei foi o copeiro. Ele teve a iniciativa. E o padeiro: eu também sonhei, José. E quem sabe também tem um benefício aí. E José falou: pois é, são 3 dias, depois de 3 dias você vai morrer, e foi simples, né? Sua cabeça vai ser arrancada, e foi trágico. Mas o que nós aprendemos? Aprendemos que esse sonho fala que ele tinha 2 cestos, e o cesto de 3 cestos, né? E o cesto de cima tinha, a palavra de Deus fala, alguns pães e doces, obra de padeiro.
o melhor, a habilidade dele, aquilo que ele tinha de melhor, ele estava apresentando. E ele estava com aqueles cestos na cabeça. E aqueles cestos com os pães, então vinham as aves e comiam dos pães. O Senhor nos traz algo precioso através desse sonho. Tudo, você já ouviu falar aquela frase assim, né? Quer se aparecer, pendura uma melancia no pescoço. Tudo que nós sonhamos para a nossa autopromoção, para que a gente possa estar em evidência, para que a gente possa ser ou pensar que somos melhores do que outros. Todos os nossos sonhos que nós colocamos cestos na nossa cabeça nos levam para a morte, que foi o fim do padeiro. Todos os sonhos que nós sonhamos e que nos dão autopromoção são sonhos que vão nos levar para a morte. Lá em Mateus capítulo 13 fala das sementes, e ali os pássaros são comparados com demônios. Então, muito mais do que nos levar para a morte, esses sonhos são sonhos que alimentam demônios, são sonhos que alimentam as trevas, porque são sonhos carregados de orgulho, sonhos carregados de ego, sonhos carregados de tudo aquilo que o diabo quer que você carregue. Então, quais são os sonhos? O que eu posso sonhar? Os sonhos são de Deus. Todas as perguntas que nós fizemos, a resposta está: qual é a intenção do teu coração? Qual é a intenção do teu coração em almejar uma faculdade, em almejar uma profissão, em almejar comprar um carro, em almejar comprar uma casa, em sonhar com alguma coisa que talvez você tenha sonhado? Qual é a intenção do coração? Qual é a sua intenção ao sonhar? Porque existem sonhos, e esses sonhos que são os sonhos de Cristo, e são sonhos que vão vir para a nossa vida, serão realizados, mas para que nós possamos transbordar na vida do outro. Esses nos levam para a vida, mas os sonhos que nos levam para a autopromoção e alimentam demônios são sonhos que nos levam para a morte. Qual é a intenção do teu coração? Essa é a pergunta que você deve fazer. Essa é a pergunta que você deve fazer. Qual era a intenção do meu coração quando eu almejava ser um músico na igreja? Me levou para a morte espiritual. Eu morri espiritualmente, me afastei dos caminhos do Senhor. Fui conhecer o mundo, voltei para o mundo. E fui fazer coisas que antes eu nunca tinha feito. Experimentar coisas que eu nunca tinha experimentado. Sonhos que levam para a morte, mesmo dentro da igreja. Então, o que vai medir, o que vai ser a régua de medir, vai ser a intenção do nosso coração. Qual é a intenção do nosso coração? Sabe por quê? Porque o Senhor sonda o nosso coração. O Senhor conhece o nosso coração. Nós podemos ser especialistas em artes cênicas, fazer teatro, enganar um, enganar outro, enganar a nós mesmos muitas vezes, mas não se engane. Com Deus não se brinca, e a Deus não se pode enganar. O Senhor olha para o teu coração nessa manhã, e Ele sabe quais são as intenções do seu coração. Ele sonda o teu coração e Ele sabe exatamente o que passa aí. Muitos podem ter tentado te barrar. Muitos podem ter tentado te parar. Muitos podem ter tentado tirar você dos caminhos do Senhor, porque isso é maligno. Mas o Senhor fala nessa manhã: filho, filha, eu sei os planos que tenho para a sua vida. Permaneça em mim, que as minhas palavras permaneçam em vocês, e vocês vão viver coisas que vocês nem imaginam,
quando Pedro saiu de um lado, que ele estava pescando, e Jesus falou, vai para o outro lado. O Senhor não trouxe essa palavra só para a gente falar do profundo, mas Ele traz algo precioso para as nossas vidas. Todas as vezes que você vê a palavra, o Senhor, alguma instrução falando, sai desse lado, vai para o outro, vai para outra banda, passa de lá para cá, atravessa. Um novo tempo chegou na minha e na sua vida. Agora depende de mim e de você viver esse novo tempo. Um posicionamento diante da palavra que vai nos levar a lugares profundos de conhecimento do Senhor, de experiências com o Espírito Santo, de revelações que só Ele tem para te dar. E que você possa sonhar os sonhos do Senhor. Lembre-se, o diabo não tem problema com as nossas conquistas. Ele não quer que a gente celebre. Por isso, não deixe de celebrar as pequenas conquistas, as grandes conquistas, as conquistas médias. O que você não pode deixar é de celebrar, porque toda celebração tem a presença de Deus. Toda celebração envolve a presença de Deus. É por isso que nós celebramos a ceia, é por isso que nós celebramos casamento. Tudo que veio do céu para a nossa vida, e a ceia veio do céu, o casamento veio do céu, tudo que veio do céu, os sonhos do Senhor que vieram do céu para a nossa vida, tem que ser celebrados. Que o Senhor te dê forças, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê discernimento de espírito, que o Senhor te dê perseverança. Hebreus 10:36, necessitais de perseverança, para que depois de ter feito a vontade de Deus, depois de ter permanecido, depois de ter orado muito, depois de ter jejuado, depois de ter buscado, necessitais de perseverança, para que depois de ter feito a vontade de Deus, você possa alcançar as promessas. Perseverança. Permaneça nesse lugar, e esse lugar é o Senhor.